O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica está muito feliz. Nós estamos alegres. Por quê? Porque nós comemoramos o martírio desses dois apóstolos, Simão e São Judas. Nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 a 19, que Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Ele subiu a montanha para rezar. Ao amanhecer, ele chamou os discípulos, que eram 72, e dentre esses 72 discípulos, ele escolheu os 12 apóstolos, aqueles que iriam levar a boa nova de salvação para todos os povos. É interessante notar uma coisa, que quando nós lemos aqui na lista dos apóstolos, nós encontramos assim aqueles que se destacaram bem, que se sabe muitas coisas sobre eles. Por exemplo, João, sabemos muito sobre Tiago, sabemos muito sobre Pedro. Depois nós temos lá São Paulo, que foi acrescentado também depois da ressurreição de Jesus e da sua ascensão aos céus. Ele que teve uma experiência pessoal com Jesus, ele também entrou para a lista dos apóstolos. Tem esses que se destacam, mas também tem aqueles que se sabe pouco ou nada da vida deles. Então, esses dois apóstolos de hoje, nós não sabemos muita coisa sobre ele. Sabemos que o nome de Simão figura em um 10º lugar na lista dos apóstolos. Dele se sabe apenas que nasceu em Caná e que tinha o denominativo de Zelotas. Judas, de sobrenome Tadeu, é o apóstolo que na última ceia perguntou ao Senhor por que razão se manifestava aos discípulos e não ao mundo, que está ali no capítulo 14, versículo 22 do Evangelho de São João. Mas o importante é saber de uma coisa: eles deram a vida. Eles anunciaram o Evangelho, a boa nova, e tiveram que
morrer falando para os povos, nos lugares onde eles foram, que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que ele veio no meio de nós, que ele se tornou homem e derramou sangue pela nossa salvação e que nós fomos reconciliados com o Pai e agora nos tornamos herdeiros do reino dos céus. E todo aquele que crê em Jesus e cumprir os mandamentos e cumprir tudo aquilo que ele ensinou, se salvaria. Então eles foram. Do mesmo modo que Pedro foi, da mesma forma como Paulo foi, da mesma forma como os outros foram, eles também foram. E levaram essa boa nova, fazendo tudo aquilo que Jesus pediu para eles no evangelho de hoje. Né? E aí eles foram, anunciaram a boa nova, curaram as pessoas no corpo e principalmente na alma, porque a maior doença nossa é o pecado, porque o pecado poderá nos levar para o inferno. Então eles curaram as pessoas na alma, eles anunciaram e mostraram para os povos pagãos que existe o céu, que existe a eternidade. Eles falaram do Pai, eles falaram do Filho, eles falaram do Espírito Santo, mostrando o mistério da Santíssima Trindade. Foram ouvidos por uns e não foram ouvidos por outros. E aí que eles tiveram também que derramar o sangue proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, que ele morreu por nós, ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia ele voltará para nos salvar. É importante notar que hoje, na primeira leitura, que está na carta de São Paulo, escrevendo à comunidade de Éfeso, é o capítulo 2, de 19 a 22, São Paulo diz assim: irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. O que São Paulo está dizendo aqui? Que a partir da pregação dos apóstolos, nós nos tornamos concidadãos dos santos, ou seja, herdeiros do reino dos céus, porque quando os apóstolos eles pregaram o evangelho, as pessoas criam, acreditavam que Jesus é Deus e Senhor, e aí eram batizados. E a partir do batismo, todos aqueles que aceitaram e foram batizados, renunciando às obras de Satanás e renunciando ao pecado, e depois professando a fé no único Deus, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a partir desse momento, todos aqueles que foram batizados e creram em Deus se tornaram filhos adotivos através do batismo. Porque filho mesmo que foi gerado pelo Pai é nosso Senhor. Mas através de Jesus, nós nos tornamos agora também herdeiros do reino dos céus e filhos adotivos. E agora, como diz São Paulo, nós não somos mais estrangeiros do céu. Nós pertencemos ao céu. E nós recebemos como recompensa tudo aquilo que
os santos, aqueles que já ouviram a palavra, viveram o que Jesus havia anunciado, professaram a fé e ganharam como recompensa o céu, nós também recebemos como recompensa isso. Aí ele diz, nós somos da família de Deus. Você está entendendo? Você é da família de Deus, você é filho de Deus. Muito amado, como diz São Paulo. E um dia nós estaremos na glória eterna. E nós fomos integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram a partir do que eles experimentaram e viveram com Jesus, os profetas que prepararam tudo para a chegada de Jesus e o próprio Jesus Cristo de São Paulo como pedra principal. E é nele, em Jesus, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Somos de Deus. Pertencemos a Deus. Deus habita dentro de nós. Tudo isso, meus irmãos, por causa da dedicação, o esforço dos apóstolos. Não foi fácil. Hoje, se você é cristão, e graças a Deus eu também sou, além de sacerdote, eu também sou cristão, claro. Tudo isso foi graças aos ensinamentos dos apóstolos, foi graças ao que Simão e também Judas, e fica bem claro aqui que não é Judas Iscariotes, não é ele, mas o que Judas e Simão levaram, porque nós estamos comemorando o dia deles, chegou até nós. E hoje nós somos cristãos. Nós estamos nesse mundo apenas de passagem. Nós aguardamos primeiro a segunda vida de nosso Senhor, que virá buscar aqueles que são fiéis, ou no dia a dia o Senhor poderá nos chamar. Nós estamos neste mundo de passagem. Nós pertencemos ao céu. Deus tem algo melhor para nós. Os santos entenderam, eles também que foram evangelizados, graças aos apóstolos. Eles entenderam isso e por isso agora eles estão lá. Eles dedicaram a vida inteiramente a nosso Senhor. E nós, agora somos nós, meus irmãos. O Brasil, essa terra de Santa Cruz, que quando foi descoberto, porque já existia os nossos irmãos que já viviam aqui, que já moravam aqui, mas quando foi descoberto pelos portugueses, a primeira coisa que eles fizeram foi celebrar a missa, porque esse foi o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos, nos lugares onde ele chegava, eles celebravam o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciavam a boa nova, as pessoas vinham e participavam também, e se convertiam. E graças a Deus, nessa terra de Santa Cruz, tudo isso aconteceu. Hoje, vamos agradecer a Deus pelos ensinamentos dos apóstolos. Vamos agradecer a Deus por intercessão de Nossa Senhora, pela nossa fidelidade. Vamos agradecer ao Senhor por esta vida dedicada dos apóstolos, de terem dado a vida e morrido por nós. E vamos ser fiéis, meus irmãos. Vamos ser fiéis até a morte. E se for preciso derramar o sangue, anunciando e professando a nossa fé em Jesus Cristo e na Igreja Católica, se isso for preciso, que nós façamos também. E sejamos fiéis. Graças aos apóstolos,
eu e você fomos batizados. Graças aos apóstolos, nós recebemos a boa nova do Evangelho. Graças aos apóstolos, nós temos os sacramentos. Graças aos apóstolos, hoje nós podemos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados indo no confessionário. Graças aos apóstolos, nós temos o Evangelho que nós podemos ler diariamente. Graças aos apóstolos, nós podemos participar da missa e sermos alimentados com a palavra de Deus e sermos alimentados com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças aos apóstolos, nós temos uma paróquia na qual nós nos reunimos em comunidade. Os eleitos se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças aos apóstolos, nós recebemos a graça do batismo. Graças aos apóstolos, nós temos a esperança de um dia estarmos com Deus e vivermos eternamente com Ele. Graças aos apóstolos, meus irmãos, nós podemos nos ajoelhar e dizer que nós temos um Deus, esse Deus único e verdadeiro que nos salva. Graças aos apóstolos, foi manifestado a nós o grande amor de Deus, de ter dado a vida e ter morrido na cruz. Graças aos apóstolos, nós somos herdeiros do reino dos céus. É isso que São Paulo está dizendo, que nós temos como construção, como alicerce da nossa vida, os ensinamentos dos apóstolos, porque eles viram Jesus, eles viveram com Jesus, eles estavam, quando Jesus morreu na cruz, eles viram Jesus depois, ao terceiro dia, ressuscitado. Eles viram Jesus subir aos céus e eles viram Jesus dizendo que iria voltar para nos resgatar, para levarmos para o reino definitivo. Aqui, meus irmãos, tudo é passageiro, mas o reino definitivo acontecerá quando nós passarmos desta vida para outra, mostrando a nossa fidelidade a nosso Senhor. Os apóstolos já estão lá. Eles já participam dessa vivência em Deus e com Deus. Eles já contemplam a face de Deus. Mas eles deixaram aqui o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo para que um dia também nós estejamos lá. Vamos perseverar? Vamos ser fiéis? Não vamos desanimar? Não vamos retroceder? Vamos ser fiéis. Porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nosso Senhor nos conceda esta graça. E nos dirijamos agora à Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora. E nós nos dirigimos a Ti, ó Rainha dos Apóstolos e nossa Mãe. Ajuda-nos, Mãe, nessa caminhada a sermos fiéis, a não desanimarmos, para que um dia possamos contemplar a face de Deus, como São Paulo diz, e aí nós veremos Ele como Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Deus abençoe a todos e sejamos fiéis.